Amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatilhão, em Duque de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no primeiro trimestre do ano 2024, estudamos as lições bíblicas de adulto da CPAD, e o título do trimestre é o Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja. No Senhor estamos estudando Eclesiologia, e hoje a lição 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. Texto oro, porque todas as vezes que comeres este pão, bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11, 26. Verdade prática. A ceia do Senhor, como ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. E o texto, a leitura bíblica em classe é 1 Coríntios 11, do 17 ao 34. Vamos dizer assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntar na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não nada têm? E vos direi: louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Introdução. Assim como batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sob três perspectivas. Primeira, olhar para trás quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Segunda, olhar para o presente quando vê sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. E terceiro, um olhar para o futuro quando mantém a sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada em reverência, júbilo e expectativa. Então é muito importante estudar. Temos a introdução, normalmente é um pouco do resumo do que nós vamos estudar, assim como a conclusão, de novo, é um resumo. Então ele fala sobre a ceia do Senhor, que não foi estabelecida por apóstolos, não foi estabelecida por homens, mas foi estabelecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, é uma ordenança dele, assim como o batismo, que devemos realizar. Aqui ele fala em três aspectos: o passado, presente e futuro. Depois nós vamos ver isso bem detalhadamente durante o estudo de cada ponto da lição. Eu acho muito importante essa última parte que ele fala na introdução, que fala que a ceia deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. Como tudo
no Evangelho de hoje, muitas coisas estão sendo banalizadas. A gente estudou semana passada, batismo, quem pode ser batizado? Aquele que realmente é salvo, foi transformado, mas hoje muitas pessoas estão sendo batizadas apenas porque acham a igreja bacana, chegam lá e vão batizar. Banalizou-se. E a ceia do Senhor também, muitas vezes se banalizou, de várias formas que não vê durante a lição estudar. Então, não, a ceia do Senhor tem que ser feita, celebrada, por aquele que está no comando, que está celebrando a ceia, por aqueles que estão participando da ceia, com reverência, júbilo e expectativa. Vamos para a primeira subdivisão, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Vamos primeiro ver como é que era a subdivisão na tradição romana. O romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor, isto é, o meu corpo. Este cálice é meu sangue. Assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Esse ensino é conhecido como transubstanciação. Há pelo menos dois problemas com essa interpretação. O primeiro, de natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente, portanto não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava ao lado. Por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não como metáforas cria problemas de natureza exegética. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta. Evidentemente, ele não se referia de uma forma literal. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana crê que, quando participa, eles não chamam de ceia, hóstia, não sei o que lá e tal. Quando participa desta cerimônia, da maneira como eles fazem lá na Igreja Romana, se transforma. Ali está o corpo de Cristo, o pão se transforma no corpo e o vinho no sangue, literalmente. Há subsídio bíblico para isso? Não. Inclusive, como ele falou, há pelo menos dois problemas. A ceia foi instituída por Cristo. Ele instituiu a ceia. Ele fez a primeira ceia antes de morrer na cruz do Calvário, aquele episódio todo que a gente sabe que ele mandou os discípulos lá num determinado lugar e a pessoa já estava tudo pronto ali para ceder o lugar, eles prepararam e depois Jesus veio e participou com eles da ceia. Mas ele estava literalmente. Se ele estava presente ali, ele não poderia estar presente fisicamente e presente o pão sendo literalmente o corpo dele e o sangue sendo literalmente o sangue dele. E até também, porque não tinha morrido ainda na cruz do Calvário, a Igreja Católica Romana vai procurar desculpa ali, desculpa cá, vai puxar um texto para lá, vai querer, porque o texto lá diz que esse corpo é o meu sangue. Aí vem a segunda situação. Se formos ver literalmente, Jesus disse, como ele diz aqui em 10:9, Jesus falando que ele era o bom pastor e dava a vida pelas ovelhas, e ele falou também que ele era a porta do aprisco. Jesus estava falando de uma porta, Jesus é uma porta? Não, Jesus estava falando simbologicamente. As ovelhas entram pela porta. As ovelhas querem entrar no aprisco de Deus, a porta para entrar nesse aprisco é Jesus Cristo. Tem que passar por ele, ou seja, aceitar ele como Salvador, aceitar o seu perdão, cumprir as suas ordenanças, batismo e posteriormente como membro da igreja, tomar a ceia, enfim, todas essas coisas que nós sabemos que só chegamos ao Pai, só chegamos a Deus, só chegamos à salvação através de Cristo. Então ele não é literalmente uma porta. E aí eles colocam desta forma, e ainda outros textos que a gente poderia citar. Então, não concordamos com a transubstanciação. Agora vamos ver na tradição protestante. A tradição luterana diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia.
Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica quando dá uma versão modificada da sua antiga crença. Então, não é literalmente, mas se converte, ou como a própria palavra consubstanciação diz, está lado a lado. Então, você pega o pão e ali lado a lado está o corpo de Cristo. Você pega o vinho e ali lado a lado está o sangue de Cristo. Lutero, e aí algumas divergências, mas eu não vou entrar nessa divergência, vamos ficar dessa forma como está aqui na lição, que Lutero pensaria de uma forma diferente, e Zwinglio teria então criado a doutrina da consubstanciação, mas não vamos entrar nesse detalhe. Vamos entrar no detalhe que, para modificar por achar incorreta a maneira católica romana de uma transformação, então colocou-se a doutrina da consubstanciação. Está ao lado, mas também esta ideia não tem base na Bíblia. E por final, esse primeiro ponto nós vamos até ser um pouco mais rápido, Eu acho que isso aqui para nós pentecostais, nós vamos ver a linha pentecostal, e não somente a linha pentecostal, mas até algumas outras igrejas não pentecostais que creem da mesma maneira, é esta que nós vamos ler no ponto 3, é essa que nós cremos, é essa que nós pregamos, é essa que nós administramos, é essa que todos os irmãos conhecem. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Cristo, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente no símbolo da ceia. Vamos ler aqui Mateus 18, 20, que diz, a gente sempre fala que eu estudo bíblico, esses últimos gravações, até por algumas situações, eu não tenho lido muitos textos aqui, mas eu sempre falo aqui para os irmãos, sempre temos que ler a Bíblia. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Embora esse texto não se encaixe muito aqui, mas vamos lá. Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Nesse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Então, o que nós cremos, nós pentecostais? Não só a Assembleia de Deus, mas a Metodia Pentecostal e outras, ou a maioria, ou a totalidade dos pentecostais. Primeiro, simboliza. O pão simboliza o corpo de Cristo. O vinho simboliza o sangue de Cristo. Então, é esse sentido que nós participamos da ceia. Segundo sentido, dentro da própria palavra, que é em memória de Cristo. O fazemos em memória de Cristo. Toda vez que comeis esse pão, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, é um memorial. E, portanto, é para aqueles que estão em comunhão. E é interessante fazer uma colocação aqui importante, que não está na lição. Se formos falar teologicamente falando, quero que os irmãos entendam isso, não estou falando que nós cremos numa maneira e praticamos esta maneira de dar a ceia. Mas teologicamente, vamos estudar o que as igrejas fazem hoje, existem 4 maneiras diferentes de ministrar a ceia ou de como fazê-la, enfim. A primeira é a ultra restrita. O que é a forma ultra restrita? É que pessoas que pertencem àquela igreja local, somente elas podem participar da ceia. Bom, se fosse assim, vou explicar, se a metodista pentecostal fizesse assim, não fazendo de outra maneira, depois vamos explicar. Então, eu estou lá na sede, em Caxias, só os membros ali que podem participar da ceia. Mas se tiver um irmão metodista pentecostal de Mutum nos visitando, diz assim, não pode participar.
Meu irmão de Teresópolis, não, não pode. É só os membros daquela comunidade. Nós não temos esse pensamento. Então, mesma denominação e só os membros da igreja local. Essa é a outra restrita. Qual é a restrita? É só membros da denominação. Ou seja, se eu estivesse na igreja de Caxias, ministrando, vem alguém de Morro no Tono, pode participar comigo. Teresópolis, as igrejas nossas, metodistas e pentecostais. Mas se vem um irmão de uma outra denominação, não vou citar denominação nenhuma aqui, qualquer denominação que seja, que nós conhecemos, são nosso irmão Cristo, e está em comunhão com Cristo, nós sabemos disso, vem para a nossa igreja no dia da ceia. Esse não pode participar. Não pensamos assim, mas essa é a... Tem a forma liberal. E a liberal parece um nome estranho, né? Liberal é uma coisa que parece que... O que é liberal? A liberal é aquela que praticamos. Ou seja, nós estamos ministrando a ceia. Eu estou ministrando a ceia na minha igreja local. E ali entra o irmão de qualquer outra denominação. Domingo agora foi a ceia do Senhor, primeiro domingo de março. Apresentei uma criança a qual os pais pediram para apresentar, não são membros da igreja, na verdade até o pai está desviado nesse momento, mas a gente apresenta a criança, e orienta o pai e a mãe. E a mãe dele, que é de uma outra denominação evangélica, está em comunhão, sabemos disso, conhecemos, foi lá na apresentação e ela participou da ceia conosco. Ela é de uma outra denominação, mas está em comunhão com Cristo, com a igreja, então ela pode participar. Isso é comum acontecer na nossa igreja. Então, a liberal, aquela que qualquer cristão de qualquer igreja evangélica em comunhão com a sua igreja local, não é alguém que esteja desviado da sua igreja local, largou a igreja, abandonou e agora vem na minha igreja e toma ceia comigo. Não, é aquele que está em comunhão com a sua igreja local. Então pode participar. E a ultraliberal, qual é a ultraliberal? Aquela que qualquer pessoa presente no culto poderá participar, sem independente de ser crente, não crente, o que for, como infelizmente, eu vou colocar dessa forma, algumas denominações evangélicas no Brasil hoje estão praticando. Então, essa ultraliberal deixa de ser o seguinte, aqueles que estão em comunhão com Cristo. Nós somos dignos de participar da ceia? Não, nós não somos dignos de participar da ceia. A ceia, não passamos da ceia por nossos méritos, não. O mérito é todo de Cristo, completamente dele e inteiramente dele. Agora, nós oramos e pedimos a misericórdia dele, não no dia da ceia, eu sempre digo isso quando vamos ministrar a ceia, não é naquela oração que a gente faz ali no final, antes de participar da ceia, oração chamada confissão, mas eu sempre digo na igreja, quando o crente tem que começar a se preparar a participar da ceia do Senhor, a próxima ceia, quando termina esta, ainda dentro do culto, acabou, tomou a ceia, acabou, ali dentro da igreja você pode, depois de tomar a ceia, e agora você só vai participar da próxima, falar palavras que não deveria falar, ter pensamentos que não deveria falar, ter atitude que não deveria, ou seja, fazer coisas que desagradam a Deus, você tem que pedir perdão, se arrepender e não mais o fazê-lo para glorificar o nome do Senhor. Então, claramente aqui, existem duas posições, que na tradição luterana, na tradição católica romana, mas na nossa tradição pentecostal, a nossa posição é corpo, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo e fazemos em memória. Vamos agora para o propósito. Qual é o propósito da ceia do Senhor? O segundo ponto, primeira subdivisão. Celebrar a expiação de Cristo. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor. 1 Coríntios 11, 26 está no nosso texto lá da leitura bíblica em classe. Neste caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Hebreus 2, 14 e 15. Vamos ler aqui mais um texto bíblico para nós lermos. Vou tentar aqui, se possível, for ler pelo menos uns 4, 5 textos aqui, que é importante para o nosso aprendizado. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O termo português indignamente é a tradução do advérbio grego anaxios. Um advérbio indica a maneira ou modo como se faz uma coisa, enquanto o adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, este advérbio modifica o verbo comer
e está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor, de maneira desordenada, quando não esperavam uns pelos outros, de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros, e de maneira irreverente, quando se embriagavam. Tudo isso está escrito aqui na leitura bíblica em classe. Poderia se entender, e alguns entendem isso, alguns teólogos, estudiosos, que as igrejas, no caso ali Corinto, onde está o texto sobre a ceia, elas vinham de uma tradição de ter festas, de se confraternizar. E para isso que trouxeram isso para a igreja, inclusive, o fizeram na igreja local. Ok? Então, tinha uma festa. Os ricos traziam muito e acabavam comendo tudo, os pobres não traziam nada e não comiam. E alguns então começavam a se colocar uns contra os outros, tudo uma problemática, como está bem claro aqui no início. Isto, porém, que eu vou dizer, não vos louvo, por quanto vos ajuntar, não para melhor, senão para pior, porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntar na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio, até importa que haja em vós heresia, para que sejam sinceros e se manifestem entre vós. Só que quando vos ajuntar no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. E aí ele começa a falar uma série de coisas. Bom, então ele diz aqui, a palavra, o advérbio, voltando aqui ao texto que ele leu, né? Indignamente é a tradução do advérbio grego anaxios. Indica a maneira ou modo como se faz uma coisa, não o adjetivo com o seu estado. Ou seja, como é que eles estavam tomando a ceia do Senhor? Eles estavam tomando a ceia do Senhor desordenadamente, indisciplinadamente, irreverentemente. Então, veja que eu chamei a atenção no texto final da introdução. Ceia do Senhor tem que ser feita com reverência, júbilo e expectativa. Então vamos lá, meu amado irmão. Pode ser assim hoje? Não. Não pode ser assim hoje. Celebrar a expiação de Cristo. Então vamos lá. Estamos apontando para o Calvário. Estamos apontando que Cristo morreu na cruz por nós. Ele morreu para nos trazer a salvação e a vida eterna. Então celebramos a sua vitória na cruz do Calvário. Expiação de Cristo. Vamos aqui, eu até comentei um ponto aqui do 3, como participar dignamente, mas vamos voltar aqui para o 2 e ver melhor isto. Vamos para a segunda subdivisão. Primeiro é celebrar a expiação, olhar para o Calvário. Jesus morreu no Calvário, Jesus trouxe a salvação para nós lá no Calvário, venceu o diabo, como lemos Hebreus aqui 2, 14 e 15. Agora vamos proclamar a segunda vinda de Cristo. A ceia do Senhor proclama a sua segunda vinda, e ele já novamente volta a 11:26. Logo há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém o olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém o seu olhar no futuro, esperando e ansiando por sua segunda vinda. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nesta terra e que sua pátria não é aqui. Ele fala aqui em secularizar. O que é secularizar? A gente ficar mais preocupado com este século, com este momento, com esta hora. Então veja bem, amado irmão, infelizmente, não só a questão da ceia, mas a igreja está perdendo o foco na vinda do Senhor Jesus. Muitos estão pregando uma prosperidade que faz com que as pessoas a busquem, recebam e queiram ficar neste mundo como se aqui a prosperidade material fosse o mais importante. Mas nós estamos aqui, como ele termina aqui, dizendo Filipenses 3, 20 e 21, a igreja peregrina na terra, sua pátria não é aqui. Nós não somos daqui. Como diz Hebreus 11, no Herói da Fé, eles procuravam uma pátria sabendo que eles não eram daquele lugar onde estavam. Então a igreja ela tem que olhar para a volta de Jesus, e a ceia nos
nos faz isso. Proclamar. Toda vez que faz paz, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus. A última oração da Bíblia, Apocalipse 22, é a hora vem, Senhor Jesus. Então nós não podemos nos conformar com este mundo. Ah, pastor, nós vamos largar nossas atividades materiais? Não. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai namorar, aqueles que são solteiros, noivar, você vai casar, você vai ter filho, vai ter netos. Eu estou com 2 netos, vai chegar mais 2, estou muito feliz com isto. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, pastor, o que o senhor está aguardando? Eu estou aguardando a volta de Jesus. Porque a volta de Jesus vai me livrar de todos os problemas que estão ao meu redor. A volta de Jesus vai fazer a diferença verdadeiramente na minha vida. Então, enquanto estivermos aqui, vamos gozar das bênçãos que Deus tem nos dado aqui, vamos proclamar o Evangelho de Cristo, vamos fazer tudo aquilo que temos que fazer, vamos estar junto com a nossa família, vamos, aqueles que ainda estão mais novos, estudar ou trabalhar, enfim, tudo ok. Mas não podemos perder o foco na volta de Jesus, infelizmente, o que tem acontecido. Nós temos que ansiar, desejar, e a ceia nos faz lembrar que brevemente Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. E o terceiro aspecto, primeiro é celebrar a expiação de Cristo, que ele morreu na cruz, segundo, proclamar a volta dele, e terceiro, celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. Aí você vai ver lá, 1 Coríntios 11, não sei, vamos até ler aqui, eu não sei se é exatamente esse texto que fala, mas se não é, nós vamos comentar. Aquele irmão que não está muito habituado a ler, né, a estudar muito a Bíblia, né? Vamos ver aqui, olha só. Porque a respeito de vós, irmãos meus, foi comunicado pela tua família Coi que há contendas entre vós. Aí eu vou seguir. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Está aqui dividido e assim por diante. Então havia divisões naquela igreja. Já havia no início, quando ele começa a escrever a carta. E a primeira carta foi escrita, uma carta inteira. Nós, quando foi a Bíblia, foi colocada em capítulos, em versículos, ela foi dividida assim. Aqui era uma carta inteiríssima, com vários assuntos sendo tratados. Ele tratou o assunto, como vimos semana passada, alguém que tinha pecado, a igreja não tinha tomado decisão nenhuma sobre isso, essa divisão na igreja, o problema dos dons espirituais, no capítulo 11 e no capítulo 12, capítulo 14 da primeira carta, o problema do batismo contra os mortos, batismo pelos mortos, que alguns estavam defendendo essa ideia, no capítulo 15, a ideia sobre a ressurreição de Cristo, tudo isso foi abordado. Então já havia divisões nele, isso era claro. Quando chegou no capítulo da ceia, Paulo fala novamente sobre isso. Mas vamos lá. Esse era um problema recorrente entre os coríntios e estava presente também durante a celebração da ceia do Senhor. Paulo reprova por isso, 11:17. O clima fraterno de comunhão deixaram de existir. Atos 2:42 fala dos crentes ser um só em Cristo. Ali está dividindo tudo, e não era isso que acontecia em Corinto. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrar a ceia juntos. Quando há o espírito de divisão, litígio, intriga entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido. Lógico, meu amado irmão. Não só a ceia, mas qualquer outra atividade da igreja. Não dá para eu ir participar da ceia do Senhor, é igual, nós estamos falando da ceia especificamente, mas pode ser qualquer outra coisa, mas vamos falar da ceia. Quando eu não me dou com meu irmão. Eu vi um pastor pregar sobre isso, e ele disse, na igreja dele, os presbíteros distribuem a ceia, né, uma igreja grande. Então ele falou, ele já percebeu a vez que o presbítero não está se dando bem com uma certa pessoa da igreja. Então ele procura, na hora de distribuir a ceia, não ir para aquele lado onde aquele irmão está, ir para outro lado, porque não quer ali distribuir a ceia para aquele irmão. Ora, meu amado irmão, isso não pode ser assim. Não pode ser assim em momento nenhum, principalmente na ceia. Por isso que ele diz aqui, perde seu sentido. O pão foi partido. Não tem um pão mais espiritual para mim ou menos espiritual para o meu irmão. O pão é o mesmo, que simboliza o corpo de Cristo. A mesma coisa é o vinho, que simboliza o seu sangue.
E na verdade o que a gente diz, eu acabei de dizer aqui na introdução da lição, no início, eu falo para os crentes, nós temos que estar preparados para participar da ceia do Senhor, preparado para a volta de Cristo. E quando eu não dou com meu irmão, quando eu não falo com meu irmão, quando eu tenho um ressentimento com meu irmão, quando, como diz aqui, essa havia divisão na igreja de Corinto, quando eles iam comer lá antes, né, eu falei dessa festa que eles faziam, que um comia mais, outro comia menos, um ficar chateado com o outro, perde o sentido da ceia. E Paulo orientou sobre isso. Então, se você tem algum problema com o teu irmão, vá lá, converse com ele, peça perdão, perdoe ele se for o caso, tenha comunhão, para que você possa ser, não por suas obras, mas pela graça e misericórdia de Cristo, digno de participar da ceia e da volta do Senhor Jesus. Agora vamos para o modo de celebração da ceia do Senhor. Eu acabei no início do ponto do 2.1 comentando alguma coisa desse aqui, mas agora vamos comentar mais detidamente. O que é participar indignamente? Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente, 1 Coríntios 27. O termo português indignamente é a tradução do advérbio grego anaixios. Um advérbio indica a maneira ou modo como se faz uma coisa, enquanto o adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo, comer está relacionado ao modo ou maneira que os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor, de maneira desordenada, quando não esperavam uns pelos outros, de maneira indisciplinada quando comiam mais do que os outros, de maneira referente quando se embriagavam. Eu acabei lendo essa parte, comentando lá, ponto 2, mas é no ponto 3, e eu vou recomentar um pouco, eu já comentei lá. Então, veja bem, meu amado irmão, anaixios é o advérbio que fala sobre modo. Então, o problema deles era o modo como eles faziam, o modo errado. Eu cheguei a comentar da possível questão deles fazerem uma festa, que a gente poderia até chamar de festa americana, como o pessoal faz hoje, né? Cada um leva uma coisa e divide em todo mundo, mas só que os ricos levavam mais e acabavam comendo antes, ou chegavam mais atrás, não tinham o que comer, aí começava uma contenda, como diz aqui no finalzinho do ponto 2, e aí a ceia perdeu o sentido. E Paulo diz, eu não estou contente com isso, eu não aprovo isso, não é assim que tem que ser feito. E aí orienta a igreja. Se ele orientou a igreja de Corinto, isso é para a igreja de Éfeso, para a igreja da Galácia, para a igreja da Roma, para a igreja em Filipe, para a igreja em Colossos, para qualquer igreja daquela época e para a igreja hoje. Não pode ser feita de qualquer maneira. O que é participar indignamente? É da forma como... eu não quero dizer que é forma indisciplinada, forma desordenada e forma reverente. Inclusive ele diz aqui, eu vou até colocar uma coisa que eu vi também no estudo bíblico sobre isso. Teoricamente, quando a palavra grega para o vinho da ceia, ela pode ser tanto suco fermentado ou suco não fermentado. O não fermentado é o suco de uva que nós usamos, o fermentado seria o próprio vinho. Então, se alguma igreja usa um vinho para tomar a ceia, ela não está errada. Nós usamos suco de uva, porque nós somos contra a embriaguez e algumas pessoas que mesmo vindo do mundo, aceitando a Cristo, mas antes tendo um vício da bebida, elas não devem ter contato nenhum com o álcool, porque pode dar aquele start nela, ela voltar para o vício. Então preferimos usar o suco da uva, tá? Nós não estamos discutindo isso, mas essa é uma parte. Ali eles embriagavam. Se eles embriagavam, não era com o suco da uva não embriagava. Provavelmente usavam vinho para participar da ceia. Mas antes da festa, traziam um vinho e outras comidas e acabavam comendo, embriagando-se, o que a Bíblia diz lá em Efésios 5,18, não embriagueis com vinho onde há contenda. Então, não é para o crente isto. Então, o crente tem que ir para a ceia em reverência. Eu volto a repetir o que eu acabei comentando naquela hora, mas voltar que é a nossa introdução. A ceia do Senhor deve ser feita com reverência, júbilo e expectativa. Vamos para a parte reverente, que ele fala, uma celebração reverente, sobre visão 2. Modo de celebração da ceia, uma celebração reverente. E em lugar de um advérbio que indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia pelo fato que ninguém diga. Já comentamos isso aí, Como mostramos, não é esse o caso, é verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus.
Contudo, ninguém seja tentado em pensar que, pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atraiu o juízo divino, o que dizer então de quem participa com pecados não confessados? Pecado não confessado atrai o juízo divino, e eu disse isso até agora na última ceia. Tem gente que não participa da ceia porque naquele dia, hoje é domingo, vou participar da ceia, né? No caso, as igrejas costumam celebrar domingo. E briguei com a minha esposa. Então, não sou digno de participar da ceia. Se você pensar assim, meu irmão, você não vai participar da ceia nunca, porque você não vai ser digno nunca. Você pode não ter brigado com a sua esposa, não pode ter brigado com o filho, não pode ter brigado com o vizinho, não pode ter brigado com ninguém, mas você tem um pensamento ruim e isso já te deixa nula de você participar da ceia, e não naquele dia. Examine-se a si mesmo. Eu sempre digo, você tem que se examinar todo dia. Ver o que está errado, confessar o pecado, mas não confessar no sentido de apenas fazer uma confissão. Até disse na ceia agora, recente, na igreja, na sede. Quando a Bíblia fala disto, né, quando nós estamos falando de confessar pecado, não é assim, eu olhei para uma mulher que não é minha e por isso pequei, tive um sentimento ruim naquele momento. Então peço perdão a Deus, mas já pensando que amanhã eu vou olhar de novo, vou pedir perdão a Deus. Não, Deus não quer isso. Deus quer o teu arrependimento. Você olhou, teve aquele pensamento ruim, veio aquele sentimento ruim de você, peça graça a Deus para não ter mais esse sentimento e não queira mais entrar nisso. Eu menti para alguém e agora peço perdão a Deus, mas já estou preparado para a próxima mentira. Não, Deus não vai ouvir a tua oração. Então você vai continuar indigno, porque quem te faz digno de participar da ceia é o Senhor. E através de quem? Através da morte de Cristo na cruz do Calvário. A ceia foi dada para o Senhor, e você pensa que Pedro era alguém que não cometia pecado. Jesus depois falou assim, Pedro, tu me ama? Lá depois, Jesus já tinha dado ceia para ele. Pedro, depois da ceia, negou a Cristo. Então não eram homens dignos, eram homens indignos, como nós o somos. Mas Deus nos faz, através do sangue de Cristo na cruz do Calvário, e podemos participar. Agora, podemos participar de qualquer maneira, como diz aqui, porque somos lavados, remidos na sangue cordeiro, então vamos embora. Vamos, faço o que quiser, fumo, bebo, jogo, adultero e vou lá, estou na ceia participando. Não pode. Tem que ser com reverência, tem que ser com santidade, como o Senhor quer de cada um de nós. E vamos agora para o último ponto, uma celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e a ressurreição de Jesus e não o seu funeral. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou, 1 Coríntios 15, 1 a 4. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo festiva, 1 Coríntios 5, 7 a 8. Nosso Redentor vive e por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e ao mesmo tempo de abundante alegria. Quem fala muitas vezes isso na igreja é o pastor Paulo César, na igreja de Sede, nossa igreja de Caxias, que é o meu pastor auxiliar e é o presidente da denominação. Ele sempre fala na igreja, qualquer outro lugar onde você for e for um ambiente de morte, seja um velório, um enterro, um cemitério, haverá uma consternação, haverá uma tristeza pela morte daquela pessoa. Mas quando a gente celebra a morte de Cristo, há uma alegria. Porque ele morreu porque era necessário ele morrer, para trazer a salvação e perdão de nossos pecados. Ele morreu para nos trazer salvação e trazer vida eterna. Ele morreu, ele diz lá em João capítulo 10, ninguém tira a minha vida, eu a dou e vou tornar a tomá-la de volta. Então, nós estamos ali no dia da ceia para celebrar. Eu louvo a Deus, meu amado irmão, porque como pastor de uma igreja e 2 congregações, eu ministro a ceia 3 vezes no mês, exceto quando tem alguma situação especial, como teve em dezembro, por causa de Natal, Ano Novo. Então, o pastor Paulo César foi numa das congregações para ministrar a ceia. O primeiro na sede, o segundo em Santa Marta, o terceiro no Campinas, estão ministrando a ceia. E eu estou sempre envolvido com isso, sempre pensando nesse assunto, sempre falando sobre esse assunto, sempre pregando sobre esse assunto, sempre
ministrando, e sempre com essa ideia. Jesus morreu, mas não estamos ali celebrando um funeral ou lembrando uma morte. Ele ressuscitou no terceiro dia, ele está vivo. Então, quando a gente celebra a ceia, a gente glorifica a Deus, a gente canta hinos, enfim, fazemos um verdadeiro culto ao Senhor de agradecimento. E naquele momento da ceia, temos a nossa reverência, a nossa introspecção, para lembrar da solenidade do momento. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, mas é verdadeiramente em reverência ao Senhor e em santidade ao Senhor, como nós já falamos. Vamos agora para a conclusão. Esse vídeo, essa lição, será um vídeo um pouco menor do que normalmente temos feito, né? Nesta lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento, que de forma mágica concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Então, na verdade, a conclusão tem muita coisa para falar, porque ele foi até por algum aspecto que ele não falou durante a lição. Vamos lá. Não é um sacramento. Ele não falou em sacramento dessa vez, ele falou em sacramento no batismo, mas dentro dos 7 sacramentos da Igreja Católica também está a comunhão ou a ceia. Não é, estudamos na lição passada, batismo não transmite graça a ninguém. A pessoa é remida e lavada no sangue do Cordeiro, e aí é alcançada pela graça. A ceia do Senhor também não transmite graça a ninguém. É uma ordenança do Senhor. Temos que obedecer? É até importante falar isso, porque hoje, você entra aí no YouTube, estou aqui no YouTube pregando a palavra, ministrando uma lição no Chomecol, você entra no YouTube, você vai ver supostos líderes, nem sei se eu posso chamar de cristão, o que é aquilo, dizendo que assim não precisa mais de ceia, não é importante mais a ceia não precisa mais, a ceia foi abolida, como alguns querem abolir o jejum, enfim, abolir o dízimo, abolir pregar diferente para alcançar um pouco, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. A ceia é uma ordenança do Senhor e tem que ser feita. Segunda coisa, até porque não é sacramento, não é uma forma mágica que concede graça, né? Isso foi falado semana passada sobre o batismo. E nem é uma vacina, que também foi falada na semana passada sobre o batismo. O batismo não é uma vacina que perdoa pecados. A ceia também não é. Para dar comunhão a quem não tem. Se você não tem comunhão com Deus, a comunhão é feita por quê? Por ter aceitado a Cristo e permanecer nele. Se alguém se desviou, não tem mais o direito de participar da Santa Ceia do Senhor. Precisa voltar a ter essa comunhão. Precisa se reconciliar com Deus e com a igreja e aí voltar a ter comunhão. Na verdade, celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. Acabamos de falar no ponto anterior. Não somos dignos. Não pense que para o seu método, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu vou para o monte, eu dou dízimo, eu oro, aí eu posso participar da ceia. Não. Você é pecador, remido lavado no sangue do Cordeiro, e por isso você pode participar da ceia se estiver em comunhão com o Senhor. Vou falar um outro aspecto aqui que ele não disse aqui, eu vou parar um pouco que eu lembrei. Deveria ter falado durante a lição. Pastor, e se alguém não pode ir no dia marcado? A Igreja Metodista Pentecostal, onde eu pastorei, o primeiro domingo à noite, o culto à noite, na sede, o segundo domingo à noite na congregação Santa Marta, o terceiro na congregação Nova Caminho. Se o irmão não pode, por motivo de trabalho, de estudo, alguns irmãos às vezes fazem uma prova e não consegue chegar ao tempo de fazer a ceia. Ou o irmão que está enfermo, impossibilitado de estar na casa do Senhor. Nós, da Metodista Pentecostal, eu, no meu ministério, faço da seguinte maneira. Agora, domingo, uma irmã que não pode ir na igreja, porque ela está doente, ela só vai levada pela filha na escola dominical uma vez por mês. Então, quando ela vai, a filha avisa antecipadamente. Se eu estiver presente, eu ministro a ceia para ela. Se eu não tiver, o pastor Paulo, meu auxiliar, ministra. Então, a pessoa foi à igreja, fora do culto, não participou da ceia por motivo,
E às vezes, se alguém não tiver participado agora, domingo vai participar todo mundo, mas no segundo domingo pode ser dada a ceia na escola dominical, no culto, já aconteceu muitas vezes, pessoas que não puderam ir no dia da ceia, então outro dia elas estão. Perfeito? E os enfermos. Quando eu iniciei meu ministério, na sede, havia um irmão, queridão, dois irmãos na verdade, né? Dois casais na verdade. Um irmão estava bem doente, morava num bairro bem distante, nós íamos um sábado lá, alguns irmãos da igreja, fazíamos um culto, e depois eu ministrava ceia para ele estava sem falar, sem andar em cima de uma cama. Um outro casal, o irmão já estava bastante idoso e não podia vir na igreja, tinha dificuldade de vir muito pouco. Aí durante 15 anos, todo domingo depois do culto da ceia, eu ia lá, juntamente com o pastor Paulo César, às vezes acompanhado de outros irmãos, e ministrava a ceia a esse irmão e a essa irmã. Hoje eu ministro uma irmã lá em Santa Marta, depois do culto, e às vezes na Nova Campina também uma irmã que está totalmente. Essas duas irmãs estão impossibilitadas na igreja. Se não puder, o presbítero vai. Então, é assim que nós fazemos. O irmão não pode. Agora, o irmão que pode, não deve faltar a ceia. E se eu sei que o irmão faltou só por faltar, eu nem faço muita questão de dar a ceia para ele fora do dia, porque nós temos que seguir a ordenança do Senhor. Aqui uma pequena palavrinha no meio da conclusão, porque eu lembrei que eu não tinha dito lá. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Então, o discernimento que é o corpo de Cristo, essa graça foi concedida. Não pode ser feito de qualquer maneira, e também não para quem vive deliberadamente pecado, ou seja, alguém que não é cristão, não aceitou Jesus, não batizou, não é membro da igreja, é convidado a aceitar a Cristo, não quer, esse não pode participar da ceia. E aquele que está na igreja, mas que de repente incorreu num pecado, é chamado ao arrependimento, é disciplinado no sentido de ser orientado, não quer mudar aquela atitude, então esse também não pode participar da ceia do Senhor até que se corrija esse problema e aí volte realmente a comunhão com Cristo e com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus quiser, semana que vem estaremos ministrando a próxima lição, lição 11, o culto da Igreja Cristã. Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus.